de salmos para você relaxar e ouvir a palavra de Deus enquanto tenta dormir. Salmos 72. Salmo de Salomão. Dá ao rei tua justiça, Deus, e concede retidão ao filho do rei. Ajuda-o a julgar teu povo corretamente. Que os pobres sejam tratados com imparcialidade, que os montes produzam prosperidade para todos, e que as colinas deem muitos frutos. Ajuda-o a defender os pobres dentre o povo, e salvar os filhos dos necessitados, e esmagar os seus opressores. Que eles te temam enquanto o sol brilhar, enquanto a lua permanecer no céu, sim, para sempre. Que o governo do rei seja como a chuva sobre a grama recém-cortada, como os grandes aguaceiros que regam a terra. Que todos os justos floresçam durante seu reinado, que haja grande paz até que a lua deixe de existir. Que ele reine de mar a mar e do rio Eufrates até os confins da terra. Nômades do deserto se curvarão diante dele, seus inimigos lamberão o pó a seus pés. Os reis de Tarsis e de outras terras distantes lhe pagarão tributos. Os reis de Sabá e de Sebá lhe darão presentes. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações o servirão. Ele virá o pobre que chamar por socorro, e ajudará o oprimido e indefeso. Ele tem compaixão do fraco e do necessitado. Ele os salvará. Ele os resgatará da opressão e da violência, pois considera preciosa a vida deles. Viva o rei! Que ele receba o ouro de Sabá, que o povo compre e sempre ore por ele e o abençoe o dia todo. Que haja fartura de cereais em toda a terra, crescente até o alto dos montes. Que as árvores frutíferas sejam sob as do Líbano, e que o povo prospere como a grama no campo. Que o nome do rei permaneça para sempre, que dure enquanto o sol brilhar. Que todas as nações sejam abençoadas por meio dele e o louvem. Louvado seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza tais maravilhas. Louvado seja seu nome glorioso para sempre, que sua glória encha toda a terra. Amém e amém. Terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Salmos 73. Salmo de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando vi prosperar apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam um orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar sua violência. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo de volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu o pusestes num caminho escorregadio e os fizestes cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional, e no entanto ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita, tu me guias com teu conselho e me conduzes a um
caminho glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciei a todos as tuas maravilhas. Salmos 74, de Asaf. Ó Deus, por que não o rejeitastes tanto tempo? Por que nos rejeitas por tanto tempo? Por que é tão intensa a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te de que somos o povo que adquiriste muito tempo atrás, a tribo que resgatastes como tua prosperidade. Lembra-te ainda do monte Sião, a tua habitação. Caminha pelas ruínas assustadoras da cidade, vê como o inimigo destruiu teu santuário. Ali teus inimigos deram gritos de vitória. Ali hastearam tuas bandeiras de guerra. Usaram seus machados com lenhadores do bosque, com machados e picaretas. Despedaçaram os painéis entalados. Incendiaram todo o teu santuário. Profanaram o lugar da habitação do teu nome. Pensaram, vamos destruir tudo, e queimaram todos os lugares de adoração a Deus. Já não vemos teus sinais, não há mais profetas, e ninguém sabe quando isso acabará. Até quando, ó Deus, permitirás que nossos inimigos te insultem? Acaso deixará que blasfemem teu nome para sempre? Porque retens tua forte mão direita, estende-a com poder e destrói-os. Tu, ó Deus, és meu rei desde a antiguidade e trazes a salvação à terra. Com tua força dividiste o mar e despedaçaste as cabeças dos monstros marinhos, esmagastes as cabeças do Leviatã e o deste como alimenta os animais do deserto. Fizeste jorrar fontes e riachos e secastes rios de águas torrenciais. Tanto o dia como a noite pertencem a ti. Criastes a luz das estrelas e o sol, determinastes os limites da terra e fizestes verão e inverno. Vê como os inimigos te insultam, Senhor. Uma nação insensata blasfemou teu nome. Não permitas que esses animais selvagens destruam tua pomba. Não te esqueças para que sempre teu povo aflito. Lembra-te das promessas da aliança, pois a terra está cheia de escuridão e violência. Não permitas que os oprimidos voltem a ser humilhados. Em vez disso, que os pobres e necessitados louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, levanta-te. Como esses tolos te insultam o dia todo, não ignores os teus inimigos, disseram, nem o tumulto que cresce sem parar. Agora nós vamos para os Salmos 75. Ao regente do coro, Salmo de Asaf. Para ser cantado com a melodia de Não Destruas. Graça te damos, ó Deus. Graças te damos porque estás próximos, em toda parte se fala das tuas maravilhas. Tu dissestes, no tempo que determinei julgarei com justiça. Quando a terra e seus moradores estremecem, sou eu que mantenho firmes seus alicerces. Interlúdio. Adverti aos orgulhosos, parem de cantar vantagens. Disse aos perversos, não levantem os punhos. Não levantem os punhos aos céus em rebeldia, nem falem com tamanha arrogância, pois ninguém na terra de leste a oeste, nem mesmo no deserto, devem exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga, ele decide quem se levantará e quem cairá, pois o Senhor tem na mão um cálice, cujo vinho espuma misturado com especiarias. Ele derrama o vinho e todos os perversos o bebem até a última gota. Quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, pois Deus disse, acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos. Salmos 76. Deus é honrado em Judá, grande é seu nome em Israel. Jerusalém é onde ele habita, o monte Sião é seu lar.
Quebrou ali as flechas flamejantes do inimigo, os escudos, as espadas, as armas de guerra. Tu és glorioso e mais majestoso que os montes eternos. Os inimigos mais valentes foram saqueados e jazem no sono da morte. Nenhum guerreiro foi capaz de levantar as mãos. Quando os representastes, ó Deus, de Jacó, cavalos e cavaleiros ficaram imóveis. Não é de admirar que sejas tão temido. Quem pode permanecer diante de ti quando irrompe a tua ira? Dos céus pronunciastes tua sentença, até estremeceu e se calou. Tu levantastes para julgar, ó Deus, para salvar os oprimidos da terra. A rebeldia humana resultará em tua glória, pois tu usas como arma. Façam votos ao Senhor seu Deus e cumpram-nos. Todos paguem tributos àqueles que deve ser temido, pois ele acaba com o orgulho dos príncipes e os reis da terra o temem. Salmos 77 para Gedutum, regente do coral. Salmo de Asaf. Clama a Deus, sim, grito bem alto. Quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda de mãos estendidas para o céu, mas a minha alma recusou ser consolada. Lembra-me de Deus e começo a gemer, desfaleço ansioso por sua ajuda. Tu não me deixas dormir, estou tão desamparado que nem consigo falar. Penso nos dias que passaram, nos anos que há muito se foram. À noite relembro canções alegres, consulto minha alma e procuro compreender minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo. Seu amor se foi para nunca mais voltar. Deixo de cumprir suas promessas para sempre. Deus se esqueceu de ser bondoso. Em sua ira fechou a porta para a compaixão. Pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Depois, porém, lembra-me de tudo que fizeste, Senhor. Recordo-me das tuas maravilhas do passado. Então sempre em meus pensamentos não deixo de refletir sobre os teus poderosos feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é poderoso como o nosso Deus. És o Deus que realiza maravilhas. Mostra o teu poder entre as nações. Com teu braço forte resgatastes teu povo, os descendentes de Jacó e José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e estremeceram, até as profundezas do mar se agitaram. As nuvens derramaram chuva, os trovões ressoaram nas alturas e os relâmpagos riscaram os céus. Nos redemoinhos ouviu-se um estrondo do teu trovão. Os relâmpagos iluminaram o mundo e a terra tremeu e se abalou. Teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu teus passos. Conduzistes teu povo como um rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e Arão. Salmos 78. Ó meu povo, ouça as minhas instruções. Abra os ouvidos que eu direi, pois lhe falarei por meio de parábola. Ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos estas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas, pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel, ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que as gerações seguintes, os filhos, ainda pudessem nascer e conhecer, e eles por sua vez a ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Assim, não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com sua lei. Esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que eles tinham mostrado, os milagres que realizara para se
seus antepassados na planície de Zoan, na terra do Egito, pois ele dividiu o mar e os conduziu na travessia, fez as águas se erguerem como muralhas, durante o dia os guiava como uma nuvem, durante a noite com a luz do fogo. No deserto partiu as rochas para lhes dar água, como o que jorra de um manancial. Da pedra fez brotar riachos e correr água como um rio. Ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram contra o Altíssimo do deserto. Puseram a Deus à prova em seu coração e exigiram comida que tanto queriam. Chegaram a falar contra o próprio Deus, dizendo: Deus não é capaz de nos dar comida no deserto. Sim, ele pode bater numa rocha e dela fazer brotar água, mas não é capaz de dar pão e carne a seu povo. Quando o Senhor os ouviu, se enfureceu. O fogo de sua ira ardeu contra Jacó. Sim, sua ira se levantou contra Israel, pois não creram em Deus, nem confiaram em seus cuidados. Apesar disso, ele deu ordem às nuvens, abriu as portas do céu, fez chover maná para alimentá-los, deu-lhes pão do céu. Eles comeram o pão dos anjos, receberam comida à vontade. Ele enviou dos céus o vento do leste e por seu poder guiou o vento do sul. Fez chover carne como se fosse pó, muitas e muitas aves como a areia da praia. Fez as aves caírem dentro do acampamento, ao redor de suas tendas. O povo comeu à vontade, ele atendeu ao desejo deles, mas antes que estivessem satisfeitos, enquanto ainda tinham comida na boca, a ira de Deus se levantou contra eles. Ele matou os seus homens mais fortes, feriu mortalmente os jovens de Israel. Ainda assim continuaram a pecar, não confiaram em Deus, apesar de suas maravilhas. Por isso reduziu a vida deles a um sopro e fez seus dias terminarem em terror. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram, arrependeram-se e levaram Deus a sério. Então lembraram que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Contudo, foi só da boca para fora. Mentiram para ele com os lábios, pois o coração não era leal a Deus. Não foram fiéis à sua aliança. E, no entanto, ele foi misericordioso, perdoou seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve sua ira e não enfureceu contra eles, pois se lembrou de quem eram simples mortais. Passam como o vento que não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o entristeceram naquela terra desolada. Repetidamente puseram Deus à prova e provocaram o Santo de Israel. Não se recordam do seu poder, nem do dia em que ele os resgatou de seus inimigos. Não se lembraram dos sinais que ele fizera do Egito, das maravilhas realizadas na planície de Zoan. Ele transformou os rios em sangue para que ninguém bebesse de suas águas. Enviou enxames de mosca para devorá-los e rãs para destruí-los. Entregou suas plantações a lagartas e suas colheitas aos gafanhotos. Destruiu as videiras com granizo e as figueiras com geadas. Entregou seu gado à chuva de pedras e seus rebanhos aos raios. Lançou sobre eles a sua ira ardente, sua fúria, indignação e hostilidade. Enviou contra eles muitos anjos destruidores. Voltou sua ira contra eles, não lhes poupou a vida, mas os devastou como a peste. Matou todos os filhos mais velhos do Egito, a flor da juventude na terra de Cã, mas produziu seu povo como um rebanho de ovelhas e os guiou com segurança pelo deserto. Manteve-os a salvo e não tiveram medo. O mar cobriu seus inimigos, levou o povo até a fronteira de sua terra santa, a região montanhosa que para eles conquistou. Diante deles expulsou as nações e repartiu entre eles a sua herança. Estabeleceu as tribos de Israel em seus lugares. Ainda assim, continuaram a pôr à prova o Deus Altíssimo e a se rebelar contra ele. Não obedeceram seus preceitos, voltaram atrás e foram infiéis como seus antepassados. Mostraram-se indignos de confiança como um arco defeituoso. Provaram a ira de Deus ao construir altares para outros deuses. Com seus ídolos despertaram nele ciúmes. Quando Deus os ouviu, se enfureceu e rejeitou por completo Israel. Abandonou
sua habitação em Siló e o tabernáculo onde vivia no meio do povo. Deixou que a arca de seu poder fosse capturada, entregou sua glória na mão dos inimigos, permitiu que o seu povo fosse morto à espada, pois se enfureceu com eles sua propriedade. Os jovens foram consumidos pelo fogo e as moças não puderam entoar canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada e as viúvas não puderam lamentar as mortes. Então o Senhor se levantou como de um sono, como um guerreiro que desperta da embriaguez. Fez os inimigos recuarem e os enfrentou e entregou a vergonha para sempre. Rejeitou, porém, os descendentes de José. Não escolheu a tribo de Efraim, antes escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amou. Ali construiu seu santuário alto, alto como os céus, firme e duradouro como a terra. Escolheu Davi seu servo, e dos currais o chamou. Tirou-o do pastoreio de ovelhas e cordeiros, e tornou-se pastor dos descendentes de Jacó, o povo que a Deus pertence, Israel. Com coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez. Deixe seu like e comenta qual é o próximo livro, ou quais são os próximos versículos, ou até mesmo quais serão os próximos salmos que você quer ver por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal também, que toda semana terá novos vídeos com versículos bíblicos para vocês dormirem enquanto escutam a palavra de Deus.